Olá, turma. Aqui quem fala é o professor Miguel, professor de matemática do 9º ano, tá? Preparei essa videoaula para vocês referente ao dia 9 de março de 2021, tá? Nós vamos começar a estudar um novo conteúdo, um novo capítulo que está na página 152, tá? Apesar de não obedecer à ordem cronológica, é um capítulo que tem a ver com o que estávamos estudando no capítulo anterior. Beleza? Então vamos lá. Nós vamos estudar os números racionais e irracionais. Beleza, turma? É uma teoria, na verdade é uma série de estudos sobre a teoria dos conjuntos numéricos, tá bom? O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? Nós sabemos que os números naturais são aqueles que são positivos, tá? Aí você pode também incluir o zero. Se o zero for incluído, então o símbolo é esse aqui, um N cortado aqui com um tracinho do lado, tá bom? É o símbolo dos números naturais. Pode ser que em algum livro também apareça essa definição do N com asterisco em cima, tá? Do N com asterisco em cima. Se aparecer esse N com asterisco em cima, isso quer dizer que é o conjunto dos números naturais com exceção do zero, tá? O zero não entra aí na definição. Beleza. O segundo conjunto a ser estudado lá no 7º ano é o conjunto dos números inteiros. O que é o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros, na verdade, é o conjunto dos números naturais, incluindo zero, mais todos os opostos, ou seja, todos os negativos, tá? Todos os números opostos aos números positivos. Então, 0, menos 1, menos 2, menos 3 para a esquerda, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita, tá? Então é infinito tanto para a esquerda quanto para a direita, beleza? Ok, vamos lá para o terceiro conjunto. O terceiro conjunto que a gente estuda aqui é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, turma, é, na verdade, o conjunto que abrange esses dois primeiros. Então, o conjunto que abrange os naturais e abrange também os inteiros, tá bom? Beleza, turma? É um conjunto que abrange esses dois. É um conjunto bem maior, porque é a reunião desses outros conjuntos. Ok, vamos lá. Deixa eu focar aqui o vídeo de novo. Ok, beleza. Esse conjunto dos números racionais tem uma definição interessante. Um número Q, ele é racional se ele resultar de uma divisão. Claro, o B é diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Então, se tiver uma divisão, por exemplo, 3/5, 3 dividido por 5, esse número é racional. Menos 5/7, esse número também é racional. 0,81, esse número é racional. Raiz quadrada de 49, esse número é racional, porque é 7, tá? Então, o que acontece? Praticamente todos os números que você conhece até hoje são racionais, tá? Praticamente todos os números. E foi o conjunto que a gente estudou, tá? Na aula anterior. Ou melhor dizendo, no capítulo anterior. Então, a definição de números racionais é um número que resulta de uma divisão, tá? Onde o denominador ou o divisor nunca pode ser zero. Então, isso é um número racional. A palavra racional, turma, significa razão ou divisão, tá? Números que resultam de uma divisão. A atividade para vocês está na página 154 e página 155. Somente as questões ímpares que vocês vão fazer, tá? Beleza. Vamos lá. Para finalizar, temos aqui o conjunto dos números irracionais. O que é o conjunto dos números irracionais? É tudo aquilo que a gente estudou até hoje, tá? Tirado do conjunto dos reais. Ou seja, são números especiais. São números, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, tá? Que não tem comportamento. Se você tirar a raiz de 2,
você vai observar que a raiz de 2 é 1,41, 42, se não me engano, e muitos outros números em sequência, como se fosse uma dízima periódica, mas na verdade não tem comportamento depois da vírgula, tá? Porque a dízima periódica, você se lembra, por exemplo, a dízima periódica 1,55555. Apesar de ser um número decimal infinito, tá? Ou infinitesimal, ele possui um comportamento. Depois da vírgula tem 5, 5, 5, 5, 5. Tem um padrão. Já os números irracionais não possuem padrão. Por exemplo, a raiz quadrada de 2 é 1,4142. Deixa eu só mostrar para vocês aqui na calculadora para ficar bem mais interessante. Raiz quadrada de 2. Ó, raiz quadrada de 2. 1,4142, 13, 5, etc, tá? E vai para o infinito. É um número decimal, mas com comportamento, tá? Que não pode ser predefinido, sem comportamento, tá? Sem padrão, sem regras. É um número irracional. O raiz de 3 e o π também, tá? O raiz de 3 e o π também são considerados números irracionais, tá bom, turma? Aqui eu fiz um diagrama de Venn, tá? O diagrama de Venn é para vocês entenderem melhor como funciona essa teoria dos conjuntos, tá? O primeiro conjunto mais simples de todos eles é o conjunto dos números naturais, seguido do conjunto dos números inteiros, tá? Os naturais estão dentro dos inteiros, que por sua vez estão dentro do racional, que por sua vez está dentro do conjunto dos reais. Porém, esse conjunto irracional, ele está fora de todos esses três aqui. Ó, aqui, ó. Olhe para cá. Esse conjunto é o conjunto dos números irracionais, tá bom? Ele é real, mas não é nem racional, nem inteiro e nem natural, tá bom? Esse diagrama é muito importante você aprender. Turma, por hoje é somente essa aula e até o próximo, assim, tá? Estudando e fazendo as atividades, tá? Na próxima aula eu quero fazer a correção de alguns exercícios com vocês, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.